Bom dia. Tá muito alto o som? Tá massa? A hora que puder começar, vocês me dão um toque para eu não atrapalhar o vídeo. Pode começar? Vai editar depois, né? Se rolar algo aqui. Vamos chegar. Pode espalhar por aqui. Sintam-se em casa. Bom dia, irmãos. Desculpa o atraso aí. É assim mesmo, sempre dá pau em algumas questões. Queria começar orando aqui e a gente prosseguir no processo aqui. Pai, muito obrigado por essa tarde, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, obrigado pela vida, pela comida, pelo corpo, pelo sol. Valeu, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem nos honrado, nos abençoado. Obrigado pela salvação, obrigado pela graça, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem permitido a nós, pelas lutas, pelos desertos que nos faz erguer com mais firmeza, Pai. Oramos para que essa tarde seja uma tarde abençoada, Pai, uma tarde produtiva, dinâmica, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Irmãos, para quem chegou agora, bom dia, boa tarde. A gente programou fazer um resumo do que está acontecendo aqui no SEC nesses últimos dias. Começamos o seminário dia 14, vai fechar esse seminário dia 29, terça-feira. Pastor Geraldo está chegando agora do aeroporto para dar contracultura e contracultura cristã, segunda e terça-feira. Amanhã de manhã vai ter dependência química, paganismo e desenvolvimento comunitário, como usar as coisas simples da vida para desenvolver o reino de Deus. E muitas pessoas não puderam participar do seminário de missões urbanas devido a seus compromissos já estabelecidos. E como a nossa proposta aqui no Pernambuco é fazer parte desse desafio da igreja local, nós viemos para cá para poder trazer um pouco de ferramenta, um pouco de contribuição dentro do foco de missões urbanas e também aprendermos com os irmãos aqui do Pernambuco muitas coisas maravilhosas que temos aprendido esses dias que estamos aqui. Eu sou o Diniz, sou de Belo Horizonte, sou membro da Igreja Caverna de Adulão e lá no Espírito Santo eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou seja, são dois extremos que antes era distante, mas agora está muito perto, porque Deus tem feito acontecer alianças maravilhosas entre denominações, entre ministérios que falavam línguas diferentes e antes tinha aquela concepção errada de que não podia envolver, que não poderia ter parcerias, mas isso está caindo graças a Deus. Deus está fazendo coisas diferentes acontecerem assim no reino dele, com a cosmovisão de Deus na vida das lideranças, né? Então, eu queria chamar aqui na frente alguns da equipe do Avalanche, rapidinho para se apresentarem. Eles devem estar saindo daqui a pouco, se o carro vier buscá-los. Correndo, galera do Avalanche, eles vão se apresentar à igreja, cidade, chamado, para vocês estarem, quem não os conheceu ainda, estarem mais familiarizados com eles. Então vem aqui rapidinho. Nanica. Sou a Débora. Ixi, tem como não? Sou a Débora, sou obreira da Avalanche. Eu sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sou membro da Igreja Metanoia. Vocês não devem conhecer. É no Rio de Janeiro, uma comunidade voltada para a galera que é extremo. Assim, a gente faz trabalhos muito de evangelismo, de madrugada, galera black metal, essas coisas.
Meu trabalho com missões começou há uns 3 anos atrás. Eu me converti e já fui para missões, algo atípico. Então, eu não tive convivência assim, em igreja. O que eu acho muito legal, por um lado, porque eu acho que o desafio é esse. O desafio é você converter, aceitar Jesus e ir para missões, mesmo você não estando dentro de uma missão. Nosso chamado é falar de Jesus para as pessoas. Isso aí. Boa tarde, eu sou a Leonai, mais conhecida como Léo, esposa do Peruca. Nós somos de Governador Valadares, Minas Gerais. Somos da comunidade Impacto Urbano. A comunidade é nova e a gente que lidera lá com mais uns 4 líderes. Governador Valadares. Espera que ele ia falar mais um pouco. Boa tarde, pessoal. Paz de Deus. Meu nome é Eric, como ela falou, é Peruca, o pessoal me conhece, né? A gente lidera já há alguns anos esse ministério chamado Impacto Urbano. É uma comunidade cristã, evangélica, alternativa também, e que é fruto desse trabalho de missões urbanas. A gente trabalha específico com essas tribos emergentes de contracultura e as de não contracultura também. E a gente está, desde janeiro, morando no Avalanche, que é no centro de Vitória, no Espírito Santo. A gente já tem envolvimento com missões desde a nossa adolescência e está sendo massa esse período aqui em Recife. A gente tem conhecido a necessidade daqui. Com certeza vocês ganharam mais alguns intercessores e algumas pessoas que amam esse lugar também, que somos nós. Amém? Então essa é a nossa história, assim, a gente trabalha com missões já há alguns anos e isso aqui é mais uma pedrinha assim, na frente dessa caminhada, mais um passo, né? Tá conhecendo os irmãos daqui. Amém? Boa tarde, meu nome é Duda e eu também estou fazendo a escola Avalanche. Venho de uma cidadezinha chamada São Tomé das Letras, fica no sul de Minas. É uma cidade bem mística, assim, tem muito esoterismo e tal, muita crença. E eu fui alcançado lá por uma equipe de alunos da Avalanche, de uma turma passada, e eles fizeram um impacto e tal, e eu conheci e passei a me envolver nesse projeto. É um projeto chamado Corban, que ainda está em atividade lá. E aí é isso, sou um recém-convertido, venho do meio do rastafarianismo, estive envolvido nesse meio aí durante, acho que uns 3, 4 anos, mais ou menos. E a intenção é essa, de estar aprendendo mais ferramentas e técnicas para poder estar no meio do rastafarianismo, como qualquer outro tipo de crença ou de comunidade, como quer que seja. E estar também podendo compartilhar a experiência que eu tive com Cristo. E é isso. Muito obrigado. Bom, irmãos, todos parecem crentes evangélicos, os irmãos já notaram. Essa é a nova igreja para a nova geração. Igreja emergente para uma geração emergente. Nós vamos estar falando bastante disso aqui. Já vou... Se esse microfone não parar, eu vou quebrar ele, hein, irmão. Você pode gravar. Bom, eu queria ler um texto que está em Apocalipse 5, versículo 9, que diz assim: Tu és digno de pegar e quebrar os selos, pois fostes morto na cruz e por meio da tua morte comprastes para Deus pessoas de toda tribo, povos, línguas, raças e nações. Amém? Esse texto, ele tem uma palavra-chave nesse texto aqui, que ele bota em xeque todo o contexto da história bíblica. Alguém quer sugerir qual palavra é? Fostes morto na cruz, e por meio da tua morte, comprastes para Deus pessoas de toda tribo, povos, línguas, raças e nações. Sugestões? Todas. Acertou, irmão. Bênção. Todas as tribos. Quando Jesus veio, morreu, fez a missão dele na terra, enviado por Deus, ele veio para morrer por todas as tribos. Ele não morreu
pelo cheirosinho, pelo arrumadinho, pelo aquela pessoa que não dá problema. Ele veio para miserável, para fedorento, para mentiroso, para assaltante, para matador, para pessoas prostituídas, para a ovelha desgarrada, para o ser humano que estava fora do prumo de Deus, fora do plano de Deus. E ele veio com essa missão, remir a humanidade. E Jesus, irmãos, ele nos dá vários exemplos na palavra e de confronto sobre nós não repudiarmos as pessoas, seja ela quem for. Esse microfone está meio possesso. E ele nos dá esses exemplos, e a gente vê na palavra de Deus que sempre é confronto quando Jesus pega para retratar essas questões. Por exemplo, quando foram apedrejar aquela mulher, essa mulher é uma prostituída, essa mulher é uma menina de programa, que faz programa aqui na esquina. De vez em quando algum irmão passa, faz um programinha, mas domingo pede perdão e resolve. Vamos apedrejá-la. O que Jesus fez? Entrou na frente e retrucou como ele sempre fez. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Qual foi a reação daqueles religiosos da época? Eles jogaram as pedras no chão, alguns ainda tentaram forçar a barra, mas todos saíram, um a um, porque deviam, porque o coração e a mente deviam na praça. E vários outros versículos do Velho Testamento ao Novo Testamento, toda essa engrenagem de Deus para a humanidade. Deus se revelou através da natureza, através do mundo ao homem. Depois ele se revelou através da palavra escrita, que é a Bíblia. E depois ele se revelou através do verbo vivo, que é Jesus, que veio para bater de frente contra toda a podreira que há no mundo, seja ela religiosa ou não. Então, a importância de Deus se revelar ao homem, ela foi nítida, ela é nítida, está escrito na palavra. Nós temos vários textos que falam sobre isso. Eu gostaria de usarmos o pouco tempo que temos essa tarde para a gente falar algumas coisas que já estão aí fritando na pós-modernidade. E eu não vou entrar muito em questões teológicas, de missões urbanas, porque a gente vai mais numa prática aqui. Então, Deus se revelou e Ele mandou Jesus, e esse Jesus confrontou, bateu de frente e sacrificaram Ele. E nós pegamos a história da contracultura. O que é a contracultura? Todos os movimentos de contestação da história, movimentos que se levantaram, se organizaram e partiram para defender uma bandeira, para defender os seus direitos, para buscar proteção. Tem movimento negro, movimento punk, movimento gay, movimento feminista, movimentos que foram surgindo através da história da humanidade. E muitos desses movimentos eles não conseguiram caminhar além, porque eles não foram baseados no amor. Só o movimento da Revolução de Jesus Cristo, que foi baseado no amor, que persevera até hoje, que é a igreja plantada na terra, a igreja do amor, não a igreja do capitalismo que está por aí, mas a igreja do amor. E esse movimento, essa revolução de Jesus, é que faz com que nós estamos aqui nesse ambiente para buscar informação e ver o que tem desse Cristo. E a contracultura, veio também a contracultura cristã. Vários grupos que quiseram estar inseridos no reino de Deus, mas não podiam. Por quê? Porque para estar dentro do reino de Deus, dentro da igreja, dentro do processo, tinha que estar formatado. Aceitam?
E Deus, ele interviu no ministério de Pedro, quando lá em Lucas 5, quando Pedro quis repudiar os gentios. Jonas, se nós formos olhar com a ótica política, por que Jonas não quis ir para aquele lugar e teve que ser comido? Vamos contextualizar: Recife, praia de Boa Viagem, Tubarão, né? Por questões políticas, ideológicas, por medo, repudiando uma cidade. Se a gente for olhar com essa ótica, ele não queria ir lá para quê? Para Deus destruir aquela cidade, porque aquela cidade era um problema político para a cidade dele, ela era um risco para a cidade dele. E sempre temos aqui algumas veias que impedem de contextualizarmos e de abraçarmos aquilo que está no coração de Deus. A batida do coração de Deus é missões, resgatar, remir as culturas. E por décadas e décadas e décadas, grupos de contestação, tribos urbanas, tribos transculturais, que quiseram vir para Jesus, que quiseram seguir Jesus, por muitas vezes foram impedidos, porque para estar na igreja tinha que estar inserido dentro daquela formatação chamada o cristão protestante, o evangélico, que tem que vestir aquela roupa, que tem que usar aquele cabelo, que tem que estar com aquela forma de falar. E nesse tempo a gente vê na história da contracultura cristã, que vai estar tendo as aulas aqui segunda e terça-feira com o pastor Geraldo da Caverna, a gente pega o contexto de Brasil e a gente começa a ver tio Cássio lá em São Paulo, colocando dentro da casa dele hippies, punks e mais um monte de maluco que converteram, aceitaram Jesus, mas foram impedidos de estar dentro da igreja. Então ele começou o ministério dentro da casa dele, chamado Renascer em Cristo. E ele começou a trabalhar com aquelas pessoas, ministrar a vida daquelas pessoas, dividir a água dele, o pão dele, a coberta dele com aquela malucada que queria Cristo. Mas a igreja repudiou na época. E começou o ministério Renascer em Cristo, que depois foi crescendo, tio Cássio morreu, e foi se tornando a igreja Renascer em Cristo, né? Pós-moderna, que todos já conhecem aí pela mídia hoje. E vamos deixar os detalhes para outro dia. Da mesma forma foi o pastor Jeremias e a sua esposa tia Nilda, lá na S8, Rio de Janeiro, São Gonçalo, anos 70. Um monte de hippie passando pelo Rio de Janeiro, ouviram a palavra de Deus e falaram: eu quero esse Jesus, eu quero seguir esse Jesus. Mais uma vez, o que a igreja fez? Dentro da igreja não, porque vai se tornar um ambiente feio, vai incomodar os irmãos que não querem cabeludos e fedorentos e tal. E o tio Jeremias, pastor Jeremias, se sentiu muito confrontado com aquilo. E ele entendeu de Deus que era para também pegar aquela malucada, levar para dentro da casa dele e cuidar daquela malucada. Todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Tio Jeremias começou a cuidar daquele pessoal e ali se tornou a comunidade S8. E a S8 por décadas sobreviveu pela graça de Deus, alcançando tribos urbanas. Hoje ela já trabalha num contexto mais pós-moderno, com vários grupos que foram surgindo através da evolução e do processo todo aí. E depois da S8, irmãos, vários ministérios foram surgindo, Desafio Jovem e N outros ministérios surgiram na expectativa de poder dar um suporte, de abrir a porta do coração para receber essa moçada toda. Nós temos em Chicago, pastor Glenn Kaiser, que fundou uma comunidade chamada Jesus People, um prédio onde que tem asilo, marcenaria para profissionalizar, restaurante, e onde toda a população de rua é resgatada, é levada para ali e é trabalhada e lançada de volta para a sociedade, sendo totalmente ressocializada. Os desafios desses ministérios de contracultura cristã é o desafio que muitas igrejas de plantação em lugares difíceis passam.
a falta de dinheiro, a falta de apoio, a falta de investimento em todas as áreas que você possa imaginar. E algumas igrejas ainda orando contra para acabar, porque acham que é ministérios do diabo. Os olhos de Deus estão sobre as cidades. Nós pegamos todo o contexto da Bíblia que fala sobre as cidades. Você pega lá a cidade de Keila. Vou ler o texto rapidamente para vocês entenderem a urgência de estarmos inseridos na salvação das cidades. 1 Samuel capítulo 23 fala assim: Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou ao Deus eterno: devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Eterno, ataque e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi, covardes, disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais ir à cidade de Keila para atacar os filisteus. Então Davi consultou novamente ao Senhor, e o Senhor lhe disse: vá, Davi, vá à cidade de Keila, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila, atacaram os filisteus, mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Irmãos, quantos soldados de Davi temos hoje inseridos na igreja? Vamos pegar o contexto hoje de Recife, onde estamos agora aqui. Recife é uma cidade grande. Fizemos uma pesquisa recentemente na internet sobre Recife, sobre problemas urbanos de Recife. E várias estatísticas assustadoras pegamos na internet. Ano passado, as cidades que lideravam o ranking de cidade mais violenta do Brasil era Vitória do Espírito Santo, em segundo lugar, Macapá, no Amapá, em terceiro lugar, Porto Velho, em Rondônia. Esse ano, pela internet, pelas pesquisas que temos feito, pelo IBGE e outros órgãos de pesquisa governamentais e não governamentais, a gente vê que Recife está na linha de frente, lutando para chegar em primeiro lugar. Por quê? Por que que a gente sai dentro de Recife e a gente vê tantas pessoas morando na rua? Por que que a gente sai em Recife, a gente vê tantas pessoas pedindo comida porque não tem nada para comer? Por que que o índice de prostituição infantil, abuso sexual infantil, ele está chegando no topo dentro da cidade de Recife? Nós trabalhamos na noite com evangelismo em vários points, bares GLS, bares comuns, boates, points onde tem aglomeração de jovens. Ontem mesmo houve um trabalho de evangelismo aqui perto, eu não vou revelar o nome do lugar porque não é muito ético, mas tinha dezenas de adolescentes, meninas com meninos, meninos com meninos, trios, fazendo sexo oral na calçada e uma loucura rolando. A equipe, os alunos fizeram teatro, ministraram, falaram, e um agito compulsivo ali de muita loucura. Por quê? Porque prolifera as atitudes que ferem os princípios de Deus? Porque prolifera os assassinatos contínuos sobre a questão da droga? A Bíblia fala: se o sal for insípido, com que se há de salgar? A igreja ela tem que ser sal da terra, amém? Ela tem que ser luz do mundo. Está confirmado na palavra? Sim ou não? E eu fiz pesquisa, tem muita igreja. Todo bairro aqui deve ter cerca de, no mínimo, 5 igrejas. Estou errado ou não? Por que que esse sal não sai do saleiro? Como que um sal vai salgar se ele não sai, se não abre a tampa para sair e salgar a terra?
com a palavra de Deus, com o calor de Deus. Essa luz que é luz do mundo, onde essa luz está inserida hoje na sociedade de Recife? Na problemática urbana de Recife? O Evangelho integral, a cosmovisão de Deus, ela nos orienta a nós estarmos inseridos em todas as áreas da sociedade, irmãos. A gente tem que estar inserido na política, não fazendo politicagem barata, igual muitos irmãos que se candidatam e dão janela para a igreja para fazer da igreja curral eleitoral. Mas defender o direito do pobre, do oprimido. A igreja está inserida na política, mas com um contexto errado. A Bíblia nos orienta a estarmos na política. Para quê? Para sermos a diferença na política, para remirmos a política com a glória de Deus, com a santidade de Deus, e sermos um ponto de referência fundamental para a sociedade. Quem está na política? Irmão fulano de tal, quem ele é? O que ele está fazendo para as mudanças da sociedade? Será que ele só é um politiqueiro para fazer curral eleitoral da igreja? Será que ele só é um político para dar emprego para a filha do pastor, para o irmão da igreja, para o empresário que vai enxertar grana na campanha? Será que não está sendo o mesmo padrão mundano lá de fora? Corruptível? A igreja tem que estar inserida na política. A igreja tem que estar inserida na educação, irmãos. Quais são os projetos de revolução cristã? Nós sabemos que tem alguns, aqui o SEC é um deles, mas vamos olhar num contexto geral, com tantas igrejas que nós temos numa cidade. O que a igreja está fazendo com uma revolução cristã na educação? Porque quando nós pegamos os jornais, as revistas, e selecionamos todas as matérias que estão passando nos noticiários, nos telejornais, não é a realidade que deveria ser, pelo tanto de igreja que tem, pelo tanto de cristãos que tem. Não é. O que diz as matérias sobre educação local? Escolas violentas, sim? Tráfico inserido na escola, gravidez na adolescência, sexualidade desenfreada, ninguém sabe quem é o que mais, estupro, abuso. A média de alunos é baixíssima, notas vermelhas a todos os pontos. Isso é preocupante, irmãos, porque a educação é papel da igreja. É papel da igreja estar influenciando na educação. Quais são os projetos que a igreja apresenta hoje para a situação de risco nas escolas públicas? Porque é muito fácil transferirmos para o governo. É simples. Eu pago o imposto, o governo tem que resolver a situação. O Estado tem que resolver a situação. O município tem que resolver a situação. Eu pago o IPTU. Vamos contextualizar isso e fazer uma regressão para a nossa questão interna de igreja. Eu pago o pastor, então é responsabilidade do pastor cuidar dos meus filhos. Eu boto no mundo, ele educa. Eu sou membro de uma comunidade, eu dou o dízimo, e aí? É responsabilidade da liderança da igreja mudar a história da sociedade. Caímos no mesmo contexto de erro, de concepção errada sobre as lentes de Deus como cristãos. Outra área que a igreja, área de influência que a igreja tem que estar inserida, saúde. O que estamos fazendo como igreja para revolucionar a saúde? É muito simples acomodarmos em nossos bancos e na nossa zona de conforto e falarmos mal do SUS.
Onde está a revolução de Jesus através da igreja pós-moderna na saúde? Onde estão implantados os ambulatórios? Os templos grandes e luxuosos, está tendo um monte de consultório para atender a população miserável? Onde estão os nossos médicos cristãos? Onde está a revolução de Jesus na saúde, irmãos? Nas campanhas, no combate contra a epidemia da dengue, onde a igreja levantou uma bandeira e foi para a rua e botou dinheiro e botou disponibilidade de pessoas para ir e pegar a tua comunidade e fazer uma revolução. Lá na casa da vovozinha que não tem força, lavar a caixa dela, limpar o quintal dela. Saúde. A igreja de Jesus tem que estar inserida nesse conceito. A igreja perdeu uma das maiores oportunidades da história. Anos 80, quando a AIDS explodiu no mundo. Veio a epidemia da AIDS e todo mundo dizia, epidemia gay. A praga gay veio para assolar o mundo e Deus mandou a vara da justiça e não vai ficar nenhum gay para contar a história. Esse era o discurso da igreja. Existe matéria sobre isso, tem registro sobre isso. Não estou falando equivocado. Só que ninguém parava para entender e perceber que a heterossexualidade ela é muito mais desenfreada e deturpada e viciada do que o próprio homossexual em si. Fala-se tanto de fornicação, de prostituição, fala-se tanto de lesbianismo, de homossexualidade, e a heterossexualidade? Como que ela é falada na igreja? E nos anos 80, quando a igreja fechou as portas para todos aqueles soros positivos que estavam morrendo, definhando, muitas famílias, irmãos, rejeitaram seus entes queridos porque achavam que o vento vai passar e vai pegar em mim. Fechamos a porta, ignoramos a situação. Aí o movimento gay se organizou, se institucionalizou, conseguiu graça do governo e abraçou a questão da AIDS no Brasil. E a igreja fechou a porta. Perdemos, irmãos, perdemos uma das melhores oportunidades da história da igreja no Brasil. Qual que era a proposta de Deus para uma situação como essa da epidemia da AIDS que explodiu nos anos 80? A igreja tinha que escancarar as portas para os rejeitados, para os oprimidos, para os sobrecarregados, para os endividados, para os necrosados, para os sem família. A igreja tem e tinha dinheiro o suficiente para poder investir em pesquisa, para poder investir nos hospitais, para poder investir na ciência, para evoluir o coquetel que na época era muito forte e bombardeava demais as pessoas que eram soro positivo. Onde está essa grana? No contra-cheque de 50, 60 salário mínimo para alguns pastores? Nos carros de luxo, no mármore, no ouro, na pedra que vai cair? Saúde, irmãos. A igreja precisa investir em saúde, missões urbanas, nas artes. Onde está a igreja nas artes? O que nós temos feito para que venhamos alcançar graça da sociedade, para podermos fazermos exposições, para podermos retratarmos a problemática urbana através da tela, da escultura, do teatro, do cinema, dos curtas-metragens, de vários outros veículos que envolvem a arte. Onde estão nossos artistas que têm feito belas artes nas faculdades? Onde está a expressão de Cristo através das artes? Da Vinci veio, fez, aconteceu e está influenciando até hoje.
Monet veio, fez, aconteceu e está influenciando até hoje. Onde estão nossos cristãos, artistas, cheios do dom, cheios da visão de Deus, para usar a arte, que é uma tremenda uma ferramenta mobilizadora da sociedade, para poder pegar essa geração agora leviana, sem rumo, sem prumo, imediatista, impulsiva, insensível e inconstante, e através da arte resgatar a dignidade, resgatar os princípios, remir os conceitos, remir os padrões de Deus e influenciar essa geração com a arte. É o nosso papel como igreja estar nessas influências. A igreja tem que estar nas áreas de influência da sociedade, irmãos, sendo luz, sendo sal. Governo, política, artes, educação, saúde, esportes. É o nosso papel estar nesses meios. Limitamos demais o reino de Deus em cultos dominicais, onde eu dou o dízimo para ouvir uma palavra, para me comunicar e me relacionar superficialmente com algum irmão, e entra ano e sai ano, e a sociedade está caindo, a geração está apodrecendo, o mundo está indo ralo abaixo. O que nós vamos levar dessa vida? Eu lembro que no início dos anos 90, quando foi plantada a igreja Caverna de Adulão lá em Belo Horizonte, não chamava Caverna de Adulão, eu estava lá nessa época dando uma força no processo todo, e a ideia era o quê? Fazer evangelismo, alcançar aquela moçada de Belo Horizonte para Jesus, a terra do heavy metal, do metal. Muito evento, muita loucura, muita coisa acontecendo. E de repente veio o pastor Fábio, de Londrina, ele é carioca, mas ele estava em Londrina, ele, a esposa, os filhos. E ele veio com a proposta de alcançar a malucada para Jesus, porque não tinha mais como esperar. Fábio, cabeludo, tatuado, roupa rasgada, chegou em Belo Horizonte pelos guetos, pelos becos da cidade e começou a trabalhar, articular. Alguns irmãos se juntaram a ele e a proposta era alcançar aquela moçada para Jesus. E quando essa moçada quisesse realmente Jesus e segui-lo, a ideia era canalizar esses jovens para alguma igreja que quisesse aceitá-lo. E o projeto era maravilhoso, o discurso é fantástico, mas na prática nós frustramos, nós erramos, nós perdemos o fio da meada. Por quê? Porque nós trabalhávamos nos shows, trabalhávamos nos eventos, nos bares e em todos os lugares lá, e um monte de jovens começou a aceitar Jesus e quiseram seguir Jesus. E nós pegávamos esses jovens e levávamos nos bairros onde eles moravam e deixávamos com algum pastor em alguma igreja para que eles pudessem frequentar aquela igreja. E qual que era o resultado disso, irmãos? A maior parte das pessoas que nós levamos para aquelas igrejas, eles voltaram para nós, chorando, frustrados. E alguns diziam: você fala de um amor, de um tal do evangelho, de um tal Jesus, e me coloca numa igreja que se levantou um grupo de mulher e de homem lá, quase me escalpelaram, porque eu era filho do diabo por causa do meu cabelo, filho do capeta por causa da minha roupa. Irmãos, quando não era grupo de irmãos preconceituosos, carnais, era alguém da liderança que se levantava contra essas pessoas. E foi tão frustrante para nós ter que falar de um Jesus onde a igreja dele repudia o miserável, repudia o pecador. Foi tão frustrante poder voltar naqueles shows, voltar naqueles guetos, naqueles bares, na loucura da cidade e falar daquele Jesus onde a igreja dele
repudiava as pessoas porque elas tinham um estereótipo não evangeliquez. E fomos obrigados a pegar essas pessoas e abraçar essas pessoas e a começar a discipular essas pessoas, a congregar essas pessoas, congregar na praça, congregar debaixo da ponte, porque dentro do templo santo do Senhor não podia ter essas pessoas. E de lá para cá começamos a organizar a igreja, e a igreja se tornou Caverna de Adulão, que é um termo que está em 1 Samuel capítulo 22. O contexto dessa história foi quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi passava uma das piores fases da vida dele, e ele se refugiou numa região chamada Adulão. E era uma região cheia de cavernas. E a Bíblia fala que ali ele encontrou 400 homens, os rejeitados, os amargurados, os endividados, os famintos, os fedorentos, aqueles que não são estereotipados, bonitinhos. E ele se refugiou ali, e ali o Senhor falou com ele, e ele ressocializou aqueles homens e montou um novo exército. Colocamos o nome da igreja de Caverna de Adulão. Era o único nome cabível para aquela comunidade na época. E assim começou a caverna, e ela está até hoje. Pastor Fábio, que teve a iniciativa do trabalho, faleceu em Cuba recentemente, há um ano, do infarto fulminante. Mas enquanto ele viveu, ele lutou para que as pessoas que estavam chegando para Jesus, elas recebessem graça por parte do corpo de Cristo. Não regras, não açoites, não tesoura, mas graça. Venham como estão, sentem-se como estão, cultuem como estão. O Senhor te inundará de graça. Então, enquanto Fábio viveu, ele lutou por essas questões. Depois que a Caverna de Adulão começou a crescer, ela foi inspiração para muitos outros ministérios e igrejas alternativas no Brasil. A S8 começou nos anos 70, a Renascer com o tio Cássio nos anos 70, e nos anos 90 a Caverna de Adulão foi inspiração. E essa evolução de tribos, de linguagem, de movimentos que vem vindo desde o princípio, mudou demais. A linguagem dos anos 80 não é mais a linguagem dos anos 90 e nem tão pouco de 2000. As vestimentas dos anos 80 se tornou brega para os anos 90, que os anos 90 já não tinham identidade fixa, e que também se tornou brega para 2000. E assim vai sendo a evolução da linguagem, da vestimenta, da forma de cultuar. Os princípios de Deus são imutáveis, a palavra de Deus é a mesma. O texto é o mesmo, a forma do discurso vai mudando cada vez mais. Em várias igrejas, casulo, grito de alerta, milícia, comunidade Zadok, creche, bola de neve e N outros ministérios. Aqui em Recife, recentemente, Extrema Unção e outros ministérios que tiveram que abrir portas para que as pessoas que estão aí à margem da sociedade pudessem entrar e canalizar. Irmãos, eu estou falando rapidamente aqui sobre um contexto de evolução de igreja. Igrejas emergentes para uma nova geração, para uma geração emergente. Porque as igrejas históricas convencionais, elas são bênção, são de Deus, tem pessoas de Deus, mas muitas delas não querem abrir mão da estrutura para que o miserável possa entrar. Porque vai mexer com a estrutura, vai incomodar as pessoas que bancam a estrutura. Então, qual é a proposta? Provérbios 24:11 fala assim: livra os que estão destinados à morte
e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Amém? Podemos retirar? E se a igreja realmente decidir, aqui dentro não, congregue-os na praça, congregue-os debaixo da ponte, congregue-os na boate, congregue-os na mesa do botequim, mas congregue-os, discipule, ministre. A palavra de Deus é de graça. É de graça. Nós temos hoje problemas que são problemas mundiais. Hoje um dos grandes desafios da igreja, por exemplo, é retratar a questão da sexualidade, por exemplo. Essa semana nós tivemos 5 palestras sobre a sexualidade. Vício, abuso, pansexualidade, vários outros assuntos que têm sido relatados aí na sociedade. O que fazer? O que fazer? O que a gente faz quando o seu amigo que cresceu com você na igreja, que está ali desde o início, tem uma família lá que eu não sei como, porque a gente, como é cristão, se conhece mais no culto de domingo. De repente entra na adolescência e vira para você e fala: amigo, não dá mais para caminhar com esse Jesus, porque não me cabe mais da igreja. Eu estou apaixonado pelo outro irmão. Eu sou homossexual. O que fazer? Excluir? Como tem sido feito por aí? O que fazer com o nosso irmão? Fofocar? Chamar de bicha, de boiola, como muitos irmãos preconceituosos falam? O que fazer quando a irmãzinha crescer e entender e sentir que ela não gosta de homem? O que eu ouço pelo Brasil é o pastor chegar no púlpito ou juntar as moças da igreja e dizer: não ande com aquela moça, porque ela tem aquela coisa no corpo. Qual é o papel da igreja dentro da sexualidade hoje? O que Jesus faria? A Bíblia é muito clara sobre a questão da homossexualidade. Os princípios de Deus são imutáveis, certo? Mas todo ser humano, ele tem direito de ser o que ele quiser ser, e tem direito de seguir o caminho que ele quiser seguir. A igreja tem que ser contra a homofobia. A homofobia tem que ser jogada para fora, na lata de lixo. Você não precisa de concordar com a opção sexual, porque se você segue Jesus, o Evangelho de Jesus, ele é muito claro sobre a questão da sexualidade, da da bissexualidade e outras raízes que já brotaram aí na pós-modernidade. Mas o que nós vamos fazer? Como que tem sido discutido sexualidade dentro da igreja? Não se discute, não se fala de pênis, não se fala de vagina, não se fala de clitóris, não se fala de orgasmo, não se fala de tato, de toque, não se fala de afetividade. Tratam a sexualidade por alto. Muitos ainda carregam um discurso: irmão, se você ficar aí excitado, toma um banho frio. Resolve, irmãos? Não resolve. Irmã, se você estiver doida, molhada, louca para transar sexo, faz 10 orações, fala em línguas. Resolve, irmãos? Casa, porque você vai resolver o seu problema. Mas casar só para resolver um problema de 10, 15 minutos, para quem aguenta, né? Tem gente que é 3 minutos. Vai resolver?
Quantos e quantas pessoas estão casando para resolver uma fissura sexual, achando que o casamento vai ser tudo em cima daquela questão e acaba sempre em divórcio, sempre em caos. Quantas igrejas têm tratado uma questão que Deus criou, esse sentimento Deus pôs no nosso corpo, é de Deus, é bom sentir esse calor todo, essa fissura toda pela coisa, pelo outro. Tem como apagar, irmãos? Não tem. E quem não sente nada é preocupante, procura um analista porque é preocupante. Tem que sentir mesmo e canalizar para as coisas certas, para a hora certa, para o plano de Deus. Quantos irmãos que são homossexuais, homem ou mulher, que a igreja quer colocar uma roupa de menino e quer rapidamente arrumar uma namorada para ele casar, achando que se casar e que se experimentar a vagina da irmã, vai deixar de gostar de homem e vai passar a gostar de mulher. Vai resolver, irmãos? Não vai. Quantas igrejas têm tratado isso conforme é demônio, expulsa que resolve? Se fosse, era muito fácil. Faríamos um grande corredor, em um dia, estava todo mundo hétero. Resolve, irmãos? Não resolve. Como tratar essas questões, irmãos? Como educar as crianças que estão crescendo hoje para entender, os juniores, os adolescentes, como você vê a sexualidade, como você entende a sexualidade. O que é homossexualidade? O que é bissexualidade? O que é pansexualidade? O que é gente assexuada? Quando a gente está lá na faculdade, como é que vai debater nos fóruns de discussão? E muitos cristãos chegam lá na universidade ou no colégio, e quando entra fóruns de discussão, mesas redondas, debates sobre sexualidade, isso é evangélico, não sabe falar sobre o assunto. E muitas vezes essa é a referência que nós temos dado aí no mundo. Aí o mundo olha para a igreja e fala, é burra, não lê, não tem conhecimento, não sabe falar do assunto, não tem entendimento sobre o assunto. E a nossa obrigação, além de ter entendimento do assunto, temos que ter esse entendimento ainda dentro da palavra, para sabermos trabalhar as questões. Hoje a igreja gay está instituída no Brasil, forte, crescendo, em vários estados e abraçando quem está precisando de abraço, porque nós somos santos demais, não podemos abraçar uma lésbica, um homossexual cheio de trejeitos. É vergonhoso para o irmão da igreja abraçar, sair, ir para o shopping, passear, levar para almoçar, andar junto, ser amigo fiel, verdadeiro em Cristo Jesus. Ouvir. Quem pode explicar a mente de um transexual? O que um transexual pensa sobre o pênis dele? Tudo que ele quer é cortar e jogar fora, porque ele odeia aquilo que ele tem. Mas é muito fácil para nós como igreja. Pega lá a irmã Maria, casa com ele, ele vai provar, vai gostar, vai resolver a situação. Não vai, irmãos. Não vai mudar nada. Quantos pastores, casados, pais de família, têm problema na sexualidade, são gays, ninguém sabe, nunca soube, estão sofrendo sozinho, porque não existe projetos, não existe desafios de aconselhamento, de terapia, alguém que possa ouvir e guardar sem bater com a língua nos dentes. Geralmente nós estigmatizamos o pecado da igreja como beber cerveja, fumar cigarro, cheirar cocaína e transar sexo fora do casamento. Esquecemos que pecado é ter a língua grande, fofocar da vida do irmão,
que confessou que tem um problema na sexualidade, e eu vou falar com o meu melhor amigo, que tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo, e assim foi semeada a maldita da fofoca. Quantos filhos de pastores que não têm nome, que não têm identidade, porque é filho de pastor, não é o João, não é a Maria, não é o Roberto, não é a Francisca, é filho de pastor e é cobrado radicalmente a postura que o pai tem que ter. Filho de pastor não é pastor, irmãos. A gente vai trabalhar nas festas rave de música eletrônica, nas chapadas pelo Brasil afora, festas de 5, 10 dias, o bicho pegando, tudo de caos que você pode imaginar. Quando você vai conversar com as pessoas, vários que você encontra, meu pai é pastor, não aguento mais a igreja, não aguento mais isso, aquilo e aquilo outro, e etc e tal. Quantos? Quem é você? Qual é o seu papel? O que é a igreja? Que missão integral é essa? Que mandamento é esse que Jesus deixou para nós? Nós temos hoje muito discurso e jargões, muitos desafios. Vamos ganhar 10% da cidade para Jesus? Ótimo! Quem vai cuidar? Quem vai discipular esses 10% que vierem? Será que quando vier esses 10% só vai vir bonitinho e cheiroso? Não. Porque quando Deus manda as ovelhas, Ele manda as ovelhas perdidas, irmãos. Doente, necrosada, ovelha fofoqueira, ovelha que está estragada, ovelha que fede, ovelha que morde. E dentro dessas ovelhas vai vir muito lobo, mas quem vai cuidar? Quem está disposto a renunciar direito de tempo para discipular o mundo? Está todo mundo correndo demais atrás de conquistar, de ter dinheiro, de ter roupa, de ter casa nova. Eu não tenho mais tempo para ouvir o pecador, eu não tenho mais tempo para sair para evangelizar, eu não tenho mais tempo para gastar nos projetos da igreja, nas congregações, nas plantações de igreja, no sertão, na beira da praia. Eu não tenho mais tempo, porque todo o meu tempo está canalizado a ganhar, a reivindicar direito. Porque esse é o sistema capitalista que está engolindo a goela da igreja. E que igreja é essa? Sou eu, é você, é muitos irmãos por aí, que oraram pedindo Deus carro, colocaram aquele adesivo ridículo, escrito a serviço do reino, mas quando precisam do carro para levar um rapaz na clínica de recuperação, não pode. Quando precisam do carro para levar o sopão para debaixo da ponte, não tem tempo. Não temos tempo. Nosso dinheiro não é de Deus, é nosso. Não posso liberar o meu dinheiro para o reino de Deus hoje, na pós-modernidade, no meio da miséria. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de ter roupa para trabalhar? E às vezes nós temos 10 ternos no guarda-roupa, 20 par de tênis, 15 par de sandálias, mas não é de Deus, é nosso. E outros passando necessidade. Essa não é a igreja que olha com as lentes de Deus. A igreja que olha com as lentes de Deus, que sente com o coração de Deus, ela se sente constrangida. Numa noite de Natal, comer peru, chester, bons vinhos, bons queijos, e a miséria está lá na rua passando fome. Se sobrar amanhã eu levo lá e dou, porque vou comer mesmo, vai estragar. Essa não é a atitude de Jesus. A igreja que olha com as lentes de Deus,
que sente com o coração de Deus, que entende a cosmovisão de Deus para a sociedade hoje, ela pega a melhor fatia da picanha, do bife, e leva para quem não tem nada, e fica com o resto. Ela renuncia o direito para que o outro cresça, para que o outro seja alimentado. A igreja pós-moderna, que tem que olhar e sentir com o coração de Deus, que quer realmente fazer o centro da vontade de Deus para a sociedade, quando faz bazar, quando faz campanha de roupa, ela não dá aquela roupa remendada, rasgada, ou aquela cueca freada de bicicleta para o miserável. Ela dá a primeira roupa que comprou no shopping ontem. E a nossa tendência, como omissos, como uma igreja covarde, como uma igreja capitalista, como uma igreja egoísta, é pegar o resto da roupa que a gente tem e dar. Tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Tive frio e não me deram de vestir. E vai ser cobrado. E vai cobrar duro, porque está escrito na palavra. Amém? Está escrito. Essa geração aí fora, irmãos, ela está cansada de ouvir discurso. Toma um folhetinho, vai na minha igreja domingo que Deus tem uma benção para você. Essa sociedade que está aí fora, triste, falida, com frio, amargurada, ela está precisando da graça de Deus, enchê-la através da nossa vida. Vem, entra aqui e sai por aqui. Precisam da graça de Deus, através da vida do crente. E para o crente distribuir a graça de Deus através de atitude, ele vai ter que renunciar muito direito para isso. Vai ter que renunciar o direito de ser religioso e se colocar numa posição de santarrão, achando que ele é melhor do que quem está lá fora. Renunciar o direito de tempo, o direito de dinheiro, o direito de posição. Vai ter que renunciar, às vezes, tudo, para que Deus possa usar, para que a graça de Deus vai através dele para o pecador. Nós somos uma geração, irmãos, que reivindica demais. Reivindica cargo na igreja, porque quer holofote. Quantos aqui vê nas igrejas os irmãos brigando para lavar o banheiro? Algum voluntário aqui para se manifestar? Quantos irmãos aqui vê nas igrejas, irmãos brigando para ir na casa da dona Santinha, lá no morro, cavar uma cisterna para ter uma água límpida, porque a água dela é podre? Algum voluntário? Quantos irmãos vê na sua igreja os irmãos brigando no tapa para quem quer chegar primeiro no sanatório para amar, beijar e amar a moçada que está dentro do sanatório? Algum voluntário? Quantas clínicas de recuperação tem na cidade? Quantos irmãos estão brigando, lutando, jejuando, batalhando, fazendo de tudo, pegando as economias no banco, para ir para a clínica de recuperação, ajudar a estruturá-la melhor, levar profissionais da psicoterapia, levar terapeutas, levar pessoas a investir, porque ali precisa da graça de Deus através da igreja. Alguém voluntário para dizer que na sua igreja tem alguém assim, ouviu alguém brigando por isso? O que eu vejo é clínica de recuperação ir para o SEASA, pegar resto de comida para tirar o podre, para conseguir sustentar. Onde que está o dinheiro da igreja? Cadê o dízimo?
que a Bíblia fala que é para sustentar a obra de Deus. Quando se fala em construir grandes templos, luxuosos, tapete, ar-condicionado quente e frio, bancos acolchoados, R$1 milhão a reforma, e tem que ser agora, e a palavra vai, existe uma luta tremenda em cima disso, porque é glamour. A nossa igreja tem que ser a igreja mais bonita da cidade. Irmãos, desculpa, está sendo gravado, mas que se exploda, que se fomente. A visão de Deus para a igreja é gente, é pessoas. Nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para nós, como igreja. Quantos ministérios estão aí passando o caos porque não tem grana, porque eles querem gente? Já viram igrejas orarem? Parece que eu estou perseguindo a igreja, eu não estou não, eu sou a igreja de Jesus, estou falando de mim também. Não estou aqui perseguindo a igreja, estou falando do que é realidade, do que é real. É por isso que o mundo não quer saber de igreja, porque não é real, que é discurso. Qual é a proposta do nosso investimento na injustiça social? Nós oramos, quando oramos, para acabar a corrupção na política, é ou não é, irmãos? Sim ou não? Para o dinheiro desviado, as verbas desviadas, para toda a injustiça social, muita grana no latifúndio e muita favela na cidade, e a cidade anda em caos. Agora, me responda uma coisa, ou responda para si mesmo. Quantas famílias cristãs não assinam a carteira das suas diaristas? Não paga seus encargos trabalhistas? Explora horas e horas de extras? Por que que o cristão que ora para a justiça social, e a Bíblia fala sobre justiça social, e nós não assinamos a carteira das empregadas domésticas? Qual é o problema então? Porque é muito lindo fazer discurso, é muito lindo falar, mas qual é a minha postura alternativa em cima disso? Quantos empregados, quantos empresários cristãos têm N funcionários sem carteira assinada? Aonde que está indo os encargos? Aonde que está indo toda aquela receita? Qual o papel da igreja em cima disso, irmãos? Missões urbanas? É muito mais do que fazer um teatro na praça. Missões urbanas é muito mais de colocar um ministério alternativo com um monte de maluco falando de Jesus. Isso é uma pontinha do iceberg. Quando você pega um carro, sai do estado do Espírito Santo, sentido a Bahia, você vê fazendas gigantermas, latifúndio, e cidades uma atrás da outra. E na beirada daquelas BRs, você vê pessoas morando umas barraquinhas de tábua, mulheres com renca de menino, porque não tem televisão, então assiste novela de outra forma, e é um menino atrás do outro. E as placas que você vê naqueles barraquinhos precisa-se de alimento urgente, qualquer coisa serve. E você olha a 5 metros, gado, soja, gado, soja. E quantos cristãos são donos dessas fazendas? Quantas igrejas estão naquelas cidades ali? Onde está a igreja em relação à fome, em relação à miséria?
É muito lindo criticar o Lula e o governo Lula. Estou fazendo política aqui não, sobre a questão da fome zero. Mas pelo menos os caras estão dando comida, um pouco, mas está dando. Mas e a igreja? O que está fazendo em cima dessas questões? Porque é bíblico. Sabe o que fala em Tiago 4,17? Diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado. E estigmatizamos os pecados em cigarro, cerveja e transar sexo fora do casamento. Mas não olhamos para as nossas instituições e vemos que estamos pisando na bola com Deus em relação à problemática urbana. O que fazer? Para onde vamos? A Bíblia fala em Provérbios 18:9. Aquele que é remisso na obra de Deus é irmão do destruidor. Quem que é o destruidor? Quem que veio para matar, roubar e destruir? O diabo, né? Então a própria Bíblia que fala isso, ela diz em Provérbios 18:9. Quem é remisso na obra de Deus? Quem é folgado na obra de Deus? Quem é devagar na obra de Deus? Quem é omisso na obra de Deus? É irmão do diabo. A Bíblia está falando. Os irmãos já ouviram falar que saiu lei que criança vai votar? Não tem nenhuma lei aprovada, tem? Criança de rua, menino de rua, que mora na rua cheirando cola, se prostituindo, transando por 50 centavos para fumar crack. Criança de rua não dá voto. Criança de rua dá dízimo. Alguém já viu isso? Que tem menino de rua que todo mês dá o dízimo. Por isso que ainda elas são crianças de rua. Por isso que elas estão na rua ainda. A igreja e a instituição tem dificuldade de falar disso, de mexer com isso, de ser resposta para isso. A igreja e indivíduo, eu, você e muitas famílias aí, estão gastando fortunas em TV plasma, troca de celular a cada mês. Agora saiu um Nokia Parará Pororô. Amanhã vai sair um outro Nokia e troca e gasta grana. Por que não adotar então a criança de rua e tê-la como filho, ressocializá-la, amá-la, educá-la nos princípios da palavra de Deus e dar o melhor do seu celeiro para ela? Criança de rua, irmãos, não dá voto, não elege político. Criança de rua não tem dízimo alto. Faça uma relação, entra na internet e faça uma relação, como que está as iniciativas de ministério para empresário. Ministério para bairro rico, tem que ter? Tem. Mas por que está tudo focado naquilo? Eu moro em Vitória do Espírito Santo, perto da rodoviária, tem uma Cracolândia, todo mundo sabe, é só boca quente, favela, boca quente, caos. Tem uma igreja, Assembleia de Deus. As igrejas estão saindo dos bairros mais pobres e todas indo para os bairros de condição classe média alta. Por quê? Faça uma campanha, coloca no jornal 2 desafios.
Primeiro, precisa-se de pastor para pastorear igreja na favela Sovaco da Cobra. Salário voluntário, não tem salário, não tem gasolina paga, não tem carro pago. Serviço, visitar, construir barracão para os pobres, carregar lata d'água na cabeça para ajudar as velhinhas viúvas, evangelizar o tráfico, as meninas de programa e pastorear a igreja no Sovaco da Cobra. Urgente. Coloca outro anúncio. Precisa-se urgente de pastor, 30 salário mínimo, carro do ano, gasolina paga, serviço, uma visita por semana, administrar culto de domingo, faculdade paga. Onde que vai ter a fila maior? Responda para si mesmo, porque estamos diante de uma câmera. Aonde vai ter uma fila muito grande? Atrás desse cargo. Irmãos, nós precisamos de dar um intervalo de 5 minutos. E depois nós vamos continuar dentro desse mesmo assunto, mas num outro contexto. Isso foi só uma introdução para a gente sentir como é que está indo as tribos urbanas. O desafio nosso como igreja é muito maior do que nós pensamos. O nosso desafio como igreja, ele está muito além fronteiras. Fronteiras do coração, fronteiras da visão, fronteiras do bolso, fronteiras das paredes. A igreja, que sou eu, que é você e muitos outros cristãos, temos que parar de reivindicar direitos e cedermos os nossos direitos, como Jesus fez, e nos darmos para o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus para nós hoje, como igreja, na pós-modernidade, no caos que está o mundo, é muito desafio, é um chamado de morte. E o cristão que não está pronto para morrer para Jesus, para a causa revolucionária de Jesus, ele não está pronto para herdar a vida eterna. Porque quando a igreja for passar pela prova de fogo, ele vai ficar. Não vai conseguir. Pessoas covardes, elas não dão conta de ficar na obra de Deus. Elas fogem, elas entram para a zona de conforto. Nós, como igreja, temos um desafio muito grande, irmãos. A nossa geração está aí. Hoje nós estamos com, há pouco tempo atrás, cabelo vermelho, piercing, tatuagem, era, piercing, tatuagem, isso já está fora de moda. Agora é a galera da mortificação. Hoje tem uma tendência de amputar os dedos, de colocar esfera cirúrgica no corpo, bifurcar a língua, bifurcar o pênis, alargar o ânus, e entre outras coisas aí para descaracterizar a figura humana e parecer mais mutante. Chegar ao máximo do prazer, fazer suspensão ao ponto de eu não sentir mais dor e ter prazer na dor, como o ódio e o amor, que andam juntos. Os nossos desafios em cima dessa geração emergente, eles estão além aos nossos limites religiosos. A igreja, ela vai se contextualizar ou ela vai ficar como uma igreja da Europa, 4, 5 pessoas segurando na rédea,
uma liturgia, segurando na rédea costumes que não cabem mais na pós-modernidade. E o que fazer com a sociedade? O que fazer com essa geração? Quais são os mandamentos de Deus na palavra sobre a nossa postura como igreja? Quero te deixar algumas perguntas que a gente vai para o intervalo. Depois a gente vai voltar. Se você voltar. Quantas almas você ganhou para Jesus esse mês? E o mês passado? E esse ano? Quantos minutos você dá de oração para os povos não alcançados pelo Evangelho? Por semana? Por mês? Se chegar um travesti na sua igreja, domingo à noite, com mini saia, peitos gigantes de silicone, bumbum gigante, quadris, o pé já inchado de tanto silicone barato de farmácia, fedendo cigarro, fedendo pedra de crack, fedendo restos de espermatozoide da noite passada que está agarrado na roupa, como água sanitária, e sentar no banco. Quem vai sentar do lado? Quem vai abraçar e beijar? Quem vai levar para a pizzaria depois do culto, naqueles grupinhos? Talvez levar para casa para jantar, aquele mexidão delicioso, feito no domingo à noite. De repente dá um banho, dá uma roupa nova, limpa, lavar a roupa dele para que ele possa ir embora no outro dia na boa, dá um colo, dá um carinho, pegar a melhor cama que tem na casa, pegar a melhor coberta, o melhor travesseiro, e virar para esse rapaz, chamado talvez Paloma, ou Paulette, ou seja qual o nome for, e dizer para ele que ele deite, durma em paz, fica no meu quarto, porque no meu quarto tem ar-condicionado, fica na minha cama, porque a minha cama é mais confortável. Coma o meu bife, beba meu leite, usa minha roupa. Amanhã você vai embora em paz. Esses são os nossos desafios como igreja hoje. Vamos orar para dar um intervalo? Pai, obrigado por esse tempo, pedimos ao Senhor força e ânimo para mais alguns minutos depois do intervalo. Amém.